Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de todos os domingos pela manhã. E queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder entrar no seu lar. A você que neste momento está nos acompanhando através das redes sociais, pare um pouquinho e compartilhe este link nos grupos de amigos e familiares e convide-os a estar conosco nesta manhã. Hoje estaremos estudando mais uma lição maravilhosa para a glória de Deus, e você não pode perder de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos enviar uma saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade e aos pastores jubilados. Recebam aí um forte abraço do nosso pastor presidente. Abra os braços e receba aí um forte abraço do nosso pastor. Olha que coisa, eita, que abraço maravilhoso. Abraço do nosso pastor Ailton, da irmã Judite. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Vocês são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Vamos neste momento orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre cada vida nesta manhã, e que nesta manhã o seu Santo Espírito esteja falando fortemente aos nossos corações. Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por esse momento especial que nos concedes de estarmos aqui nesta manhã, para mais uma vez, Senhor, aprendermos a Tua palavra e Te adorarmos na beleza de Tua santidade. Queremos pedir uma bênção em favor de todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Continua estendendo as Tuas mãos, abençoando os Teus filhos. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, Senhor, evangelista Sonivaldo e a todos que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Abençoe neste instante todos os professores, Senhor, e alunos que estão fisicamente nas escolas bíblicas dominicais, as escolas animadas que estão sendo realizadas nesta manhã, Senhor, que a Tua boa mão de Deus continue estendida sobre os Teus filhos. Continua abençoando as direções de EBDs. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Aproveite este momento para adorar, abrir os seus lábios em um grande louvor ao Senhor, nos reunindo aqui como um grande e lindo coral. Se você não tem harpa cristã, não se preocupe, nós estaremos colocando o texto em tela a fim de que você nos acompanhe, e com certeza este dia foi o Senhor que fez, portanto regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos convidar o presbítero Jailson Aguiar, que irá aqui entoar os cânticos congregacionais, e como dizemos, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor nesta manhã, porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, que alegria, que bênção estarmos aqui reunidos. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria, muito prazer. Queremos agradecer a oportunidade, ao escalado desta manhã. Também queremos fazer uma menção ao nosso querido pastor presidente. Vamos louvar o Senhor com os hinos sugeridos na nossa lição da escola dominical. Hino de número 15, esse hino fala da nossa história, todos nós, conversão. Glória a Deus. Oh, quão cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus.
ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Aleluia, glória a Deus. Foi na cruz que um dia nós vimos os nossos pecados castigados em Jesus. Aleluia. E agora nós oramos dizendo: guia-me sempre, meu Senhor. Hino de número 141 da nossa harpa cristã. Guia meus passos, Salvador. Aleluia. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mão no teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me em tudo, meu Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. O texto áureo está em Ezequiel 36 e 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática nos diz que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título o coração na perspectiva bíblica. O segundo tópico, o coração de quem está em Deus.
E o terceiro tópico, a promessa para o coração. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 2, versículos 25 ao 29, e Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Vamos fazer a leitura bíblica nesta manhã. Se você não tem um texto bíblico ou a palavra de Deus nas suas mãos ou uma revista da escola dominical, não tem problema. Nós estaremos dispondo o texto em tela a fim de que você nos acompanhe nesta leitura. Leitura bíblica em classe, Romanos capítulo 2, versículo 25, nos diz o seguinte: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Vamos orar ao Senhor, agradecer a sua leitura e pedir a Deus, neste momento, a sua bênção sobre a exposição de sua palavra nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura de tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor, pelo privilégio de termos a tua palavra em nossa língua e podermos ler e nos alimentar. Queremos pedir neste momento uma bênção nesta manhã, que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Vem, Senhor, nos ensinar as tuas verdades. Nós precisamos aprender de ti nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te pedimos hoje para sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento orar ao Senhor, orar pelos dízimos e ofertas. Vamos contribuir, adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, e vamos convidar o auxiliar Jonas Santana. Ele irá aqui proceder com uma oração pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a paz do Senhor e falar da nossa alegria, da nossa satisfação de nesse domingo de manhã estarmos aqui na casa de Deus para participar dessa escola bíblica dominical. E você sabe, a escola bíblica dominical é um culto e nós já louvamos a Deus através dos hinos. Daqui a pouquinho nós iremos estudar a palavra do Senhor e Deus falará aos nossos corações. Mas também no culto nós temos um momento especial,
que é o momento da oferta. Dízimos e ofertas e votos deve ser encarado e entendido como sendo um ato de adoração a Deus, como sendo também um ato voluntário, um ato de agradecimento ao Senhor. Faça isso, que com certeza, e faça dessa maneira, que Deus pode muito abençoar a sua vida. Vamos ler um texto bíblico que fala um pouco sobre essas características daquele que é dizimista, daquele que dá a sua oferta, daquele que quer pagar o seu voto. Lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 18 até o versículo de número 22. Mas para a gente ganhar tempo, vamos ler o versículo 21 e 22, que diz assim: E eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Versículo 22 diz o seguinte: E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então é bíblico, desde o Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento, dízimos e ofertas e pagamento de votos é bíblico, é um princípio das Escrituras Sagradas. Então faça isso, meu querido, mas faça como ato voluntário. Faça como ato de adoração a Deus, de acordo com aquilo que o seu coração pretende dar. E, meu amado irmão, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Pernambuco, pensando em você que está em outro país, em outro estado, naquele irmão que não tem, muitas vezes, a possibilidade de estar frequentemente no culto, mas quer adorar a Deus também através de seus dízimos e de suas ofertas. Então a igreja, pensando em você, vem disponibilizando esse canal que agora aparece aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code e você será redirecionado justamente a uma das contas da igreja, a Caixa Econômica Bradesco e o Banco do Brasil. Todo depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Você está vendo aqui ao meu lado as contas e você está vendo também o Pix, que o Pix nada mais é do que o CNPJ da igreja. Está na tela, mas eu vou ler para você. 10.632.404, 1000 ao contrário, o dígito de número 51. Esse é o CNPJ da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Querido irmão, vamos fazer o seguinte nesse momento, vamos fazer uma oração de agradecimento. Eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor, fazer uma oração de agradecimento, de agradecer pela vida, de agradecer pelo pão que chega em nossas mesas, de agradecer pelo emprego que nós temos. E também nessa oração vamos incluir as pessoas desempregadas. Tem tantos que nesse momento estão querendo uma porta de emprego. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus. O Senhor Jesus, Ele pode sim abrir uma porta de emprego para você. Vamos orar ao Senhor? Faça a sua parte que Deus vai fazer a dele. Vamos orar nesse momento. Pai eterno, Cristo amado, Deus maravilhoso, Senhor da glória, Senhor eterno. Queremos te agradecer, queremos te louvar pelo pão que chega em nossas mesas. Queremos te exaltar pelo emprego que tu tens nos concedido, pelas bênçãos que tu tens dado, pelas portas que tu vem abrindo para os teus filhos. Recebe nossa gratidão através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Senhor, meu Deus, usa de misericórdia com esse teu filho que está desempregado, que está querendo um emprego de carteira assinada. Abençoa ele, ajuda, usa de misericórdia, abre as portas, faz um milagre. Assim nós cremos, nós te pedimos, porque sabemos que tu podes fazer tudo e todas as coisas. Recebe a nossa gratidão no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você fica conosco aqui na Rede Brasil de Comunicação e nós vamos ouvir agora mais um hino. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus com mais um hino e você continua adorando ao Senhor Jesus. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, meus irmãos. Hino de número 447, Nascer de Novo. Glória a Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu, tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação.
estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado como foi Jesus, segues ao seu lado para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens te preparado pra dizer amém. Alvo é teu vestido, clara é tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Promessa de um Coração Novo. Só relembrando aqui, o nosso texto áureo está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que diz: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. A verdade prática nos diz que o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a sua vontade. Então, essa lição desta semana, e aí antes de fazermos a exposição, como sempre falamos aqui, pegue a sua Bíblia, seu caderno de anotações, sua caneta, se tiver a revista da escola, sua revistinha de escola dominical, senta aí no sofá ou nessa cadeira de balanço, ou nessa rede aí maravilhosa, que coisa boa, né? Poder estar no conforto do nosso lar e ao mesmo tempo alimentando a nossa alma com a palavra de Deus. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã. Nós temos recebido muitas informações de irmãos que são fiéis, em todos os domingos pela manhã estão aqui conosco, aprendendo a palavra do Senhor. E é uma bênção. Agora, claro, se você pode estar na escola dominical, na escola física, não fique em casa. A escola bíblica dominical nos domingos pela manhã aqui, através da Rede Brasil, ela se destina a alcançar os nossos irmãos que não podem estar nas congregações por questões de saúde e por limitações físicas. Então, a esses irmãos são atendidos
né? O nosso pastor tem essa preocupação de atender aos nossos irmãos. Então é importante este culto aqui da escola dominical é direcionado a este público que não pode estar fisicamente na escola. Mas se você pode estar na escola dominical, vá fisicamente, se matricule em uma sala de aula. Você vai ter aí a dinâmica da escola dominical física, onde com o professor você poderá tirar as suas dúvidas. É claro que, embora seja destinado primariamente a este público, nós sabemos que há muitos nossos irmãos que estão trabalhando também aos domingos pela manhã, não podem estar na escola dominical, mas tem a escola dominical através da Rede Brasil. Então nós queremos enviar uma saudação especial a esses irmãos. Deus continue abençoando a cada um de vocês, como também pessoas, amigos não evangélicos também, que estão acompanhando, que também acompanham. Deus continue abençoando, e o nosso desejo é que Deus lhe dê um novo coração. Você tome a sua decisão para Jesus, se renda aos pés do Senhor e venha experimentar o processo do novo nascimento, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A nossa lição hoje fala sobre promessa de um coração novo. Eu queria chamar a introdução da nossa lição em tela, e a introdução nos diz o seguinte: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que, ao longo da Bíblia, nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Então vamos direto agora para a definição da palavra coração na perspectiva bíblica. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre o coração na perspectiva bíblica. Subtópico 1 fala o coração na Bíblia. Diz o seguinte: na Bíblia raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 14, segundo livro dos Reis 9 e 24. De modo geral, essa palavra se refere ao coração interior, ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito, Hebreus 4 e 12. É para a dimensão deste homem interior que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Queridos irmãos, o ser humano, ele foi criado por Deus com espírito, alma e corpo. Poderíamos aqui dividir o ser humano como constituído de duas partes. A parte material, chamada de corpo, e a parte imaterial, chamada de alma e espírito. Então o homem foi formado corpo, alma e espírito. O homem não só tem a formação espiritual, ele tem um corpo físico. Ele não só tem um corpo físico, mas ele tem uma alma e espírito. O animal, por exemplo, ele tem um corpo físico, mas não tem alma e espírito. O anjo, ele é um ser espiritual, mas não possui corpo físico. O ser humano, ele é constituído de corpo, alma e espírito, ou seja, a composição do ser humano é uma composição composta. Então, queridos irmãos, quando nós falamos sobre o coração na Bíblia, vale destacar de que a Bíblia trata a palavra coração no sentido geral do conhecimento popular e na forma como se emprega na realidade humana.
É claro que quando a Bíblia fala de coração, como o próprio autor diz, a maioria das vezes não se tratará daquele órgão físico, ou seja, aquela bomba que recebe e lança sangue para todo o corpo. Não. Quando a Bíblia fala do coração, está falando do homem interior, e esse homem interior, como o autor da lição diz, fala sobre o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Paulo disse que o homem, ele se divide em interior e homem exterior. Homem interior formado de alma e espírito, e o homem exterior formado de corpo. Então, quando nós falamos de coração, estamos falando do centro da nossa mente, da nossa emoção e do nosso espírito, porque assim era como os antigos entendiam, e ainda hoje, né? Alguém de repente vai dizer assim: olha, fulano de tal colocou essa maldade no coração, ele está colocando maldade no coração. E é comum em nossa sociedade alguém falar isso, embora que ninguém vai entender que está falando deste órgão, do órgão físico que bombeia sangue. Vai estar sim compreendendo que se trata da nossa parte mental, da nossa parte espiritual e do nosso sentido emocional. Então, queridos irmãos, a palavra coração, ela tem esse sentido nas Escrituras, e o apóstolo Paulo, ele vai falar de um novo coração. E a Bíblia vai tratar de uma nova natureza. E é importante destacar o seguinte: quando nós falamos de coração velho, coração de pedra, a ilustração bíblica está se referindo à nossa antiga natureza, aquela natureza que nós possuíamos quando vivíamos no mundo. Quando a Bíblia fala de novo coração, é o mesmo sentido de homem que nasceu de novo, a nova natureza, ou viver em novidade de vida, ou ter uma nova vida em Cristo Jesus, um coração de sangue, um coração de carne, um coração que seja sensível à palavra. Por isso que a palavra, o próprio texto de Ezequiel, capítulo 36, que é o nosso textuário, versículo 26, diz à nação de Israel que Deus estaria preparando para Israel, que removeria o coração de pedra. Coração de pedra fala de insensibilidade. Coração de pedra fala de coração duro à voz de Deus, insensibilidade aos princípios e às verdades bíblicas. E coração de carne diz respeito a um coração sensível à palavra, sensível aos princípios, um coração que vive no domínio do Espírito. Então, é importante que entendamos primeiro a aplicação que a Bíblia faz da palavra coração. Vamos agora para o segundo subtópico de nossa lição. E aí Paulo vai tratar um assunto relacionado ao contexto daquela igreja. Ele vai falar sobre a circuncisão do coração. E o texto diz o seguinte: o texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 a 29, num contexto em que o apóstolo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão. Essa é a obra exclusiva do Espírito que nos capacita a ser um seguidor do Senhor Jesus e estabelecer um relacionamento pessoal com Deus. Sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai. Então nós vamos explicar aqui, talvez você diga, mas pastor, na leitura aí o senhor falou muito de circuncisão, incircuncisão, e eu não entendia nada. E o que é que significa isso? Calma, que nós vamos fazer aqui a apresentação. Se você tiver com uma Bíblia aberta aí, tiver uma Bíblia próxima de você, abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 17. Se não tiver, pastor, eu não estou com a Bíblia aí, só anote no seu caderno de anotações,
Gênesis 17, para que depois, quando você estiver próximo aí da Bíblia, ou mesmo se você tiver no celular, tiver com o celular aí, você pode, com o smartphone, você pode acessar aí o texto que eu vou ler agora. Você pode acessar no seu celular e vai ficar mais fácil de você poder nos acompanhar. Gênesis, no capítulo 17 de Gênesis, versículo 9 em diante, veja o que Deus fala para Abraão. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados, também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do povo, pois quebrou a minha aliança. Observe, Deus aqui faz um pacto com Abraão, e o selo deste pacto abraâmico é justamente a circuncisão. E o que seria a circuncisão? A circuncisão, no nosso contexto hoje, seria a cirurgia de firmose. Seria a cirurgia, como diz assim, a carne do prepúcio, o que a linguagem técnica hoje chama de firmose. Então, este ato seria um ato que marcaria a aliança de Deus com Israel, com Abraão, consequentemente com Israel. Então, todo descendente de Abraão deveria participar deste ato, porque este ato não só, a gente sabe hoje, não só tem um sentido sanitário, mas como também para o povo de Israel tinha um sentido espiritual, porque estava marcando, era um sinal físico de uma aliança que Deus fez com Deus. Ou seja, o judeu ou o hebreu, ao participar deste ato, ele estava sendo inserido na comunidade de Israel, estava sendo reconhecido como membro da aliança e participante do povo de Deus. Entretanto, o problema se deu quando o hebreu começou a olhar este ato em si como ato até de justificação ou de salvação para si mesmo. Eles começaram a entender que, e de maneira deturpada, de que este ato, só este ato em si, ele era suficiente para lhes garantir, como descendente de Abraão, lhes garantir a salvação, porque eles eram o povo da promessa, eles eram o povo da aliança. E o apóstolo Paulo vai fazer a exposição aqui, no texto que nós temos aí em Romanos, no capítulo 2, e vamos ler. Paulo vai desconstruir essa ideia e Paulo vai dizer assim: olha, a circuncisão não tem valor nenhum se ela não vier acompanhada do cumprimento da lei. E os irmãos sabem, nós estudamos já outras lições aqui da escola, de que não adianta tentar a salvação por meio do cumprimento da lei, porque Tiago diz: se você cumpre toda a lei e tropeça no só ponto, você é culpado de toda a lei, você está debaixo de maldição. Ninguém consegue ser salvo cumprindo a lei, porque a lei não foi dada para salvar ninguém. A lei foi dada para mostrar o caráter de Deus,
para mostrar o que é pecado, para servir de guia para nos conduzir a Cristo, mas o homem em si nunca conseguiria se submeter à lei, porque o nosso corpo está enfermo pelo pecado, logo a lei não tem força sobre nós, porque o nosso corpo está enfermo. Mas veja o que o apóstolo Paulo vai argumentar acerca deste pensamento equivocado dos judeus. Nós temos aqui o texto que está na leitura bíblica em classe. Eu queria pedir a tela, por favor, da leitura bíblica em classe, para que os que estão em casa possam nos acompanhar neste momento. Veja Romanos capítulo 2, versículo 25. Paulo diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Ou seja, Paulo estava dizendo que não é só o fato de se circuncidar, não é o fato apenas de marcar a aliança, mas é também de guardar a lei. Aí ele continua: mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, esse ato não tem valor nenhum se ele não vem acompanhado do cumprimento da lei. Se você não cumprir a lei, então não adianta. Versículo 26. Se, pois, a incircuncisão, ou seja, todos os povos que não receberam de Deus esta aliança, este sinal, se eles guardarem os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Ou seja, aqueles que não têm esse ato, não têm este sinal que Deus estabeleceu, se eles conseguem se submeter à lei, cumprir a lei, eles não estariam se transformando em circuncisos? Aí versículo 27, e a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Paulo vai dizer, olha, o importante, o essencial não é o ato em si, mas se submeter e cumprir essa lei, coisa que ninguém consegue fazer. Aí Paulo vai agora apontar para a revelação da nova aliança, dizendo, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. E aí vale destacar o seguinte, em nenhum momento Paulo está aqui negando a identidade étnica judaica, tampouco Paulo está negando a aliança que Deus fez com o povo de Israel. O que Paulo está dizendo e trazendo aqui e discutindo é o seguinte, é que não adiantaria o judeu participar do sinal do concerto, ter sido circuncidado e não conseguir estar à altura dos preceitos, não só os preceitos da lei cerimonial, mas também da lei moral de Deus. Paulo disse, olha, se você faz essa circuncisão, se você é um circunciso, mas não cumpre a lei, então não tem valor nenhum. E quando Paulo fala de que não é judeu aquele que é exteriormente, Paulo não está dizendo, olha, não existe judeu de fato, verdadeiro. Ele não está falando sobre a identidade étnica. Paulo não está negando o pacto que Deus fez com a nação de Israel. Paulo está falando de uma verdade muito mais profunda. Paulo está falando de uma verdade que foi tensionada por Deus lá atrás e que Paulo estava aplicando a eles, dizendo assim, olha, eu quero dizer a vocês que vocês não são salvos porque vocês são descendentes de Abraão. É isso que Paulo está dizendo. A verdadeira salvação é a que é realizada interiormente. Os irmãos estão lembrados quando Davi peca, e lá no Salmo 51, a partir do verso 5, Davi, melhor dizendo, vai dizer ao Senhor, Senhor, sacrifícios e holocaustos tu não quiseste, senão eu os daria. Davi tinha consciência de que o que Deus queria não era sacrifício.
o sacrifício pelo sacrifício. Davi sabia que o que Deus queria era arrependimento, era coração quebrantado, era coração arrependido, era fé no Senhor e coração arrependido, que é o mesmo princípio da nova aliança. Aí ele disse: Senhor, sacrifícios e holocausto não quiseste, senão eu te os daria. Mas o que é que o Senhor, o que é que Davi disse que o Senhor queria? Coração quebrantado, contrito, Senhor. É isso que tu queres, Senhor. Os judeus acabaram esquecendo do mais essencial do pacto de Deus. E qual era o mais essencial, pastor? O arrependimento, o reconhecimento de que eram pecadores e que precisavam de Deus e que precisavam se arrepender. E Paulo agora fala da nova aliança. Aliás, o que Paulo fala agora no versículo 29 é o que nós lemos no versículo, no nosso texto áureo de Ezequiel capítulo 36. Eu queria, por favor, pedir novamente o texto áureo, Ezequiel 36 e 26, que diz assim, ó: eu vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está tratando aqui em Romanos no capítulo 2. Então, só relembrando agora a revisão rápida, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, Gênesis capítulo 17, a circuncisão era o sinal do pacto de Deus, todo judeu deveria fazer isso, ele tem um sentido não só sanitário, porque hoje se sabe que esta cirurgia é uma cirurgia que previne câncer de colo do útero, Então, Deus estava não só estabelecendo um pacto que tinha um sentido espiritual e externo, mas também Deus estava tratando com a saúde do próprio povo dele, do seu próprio povo. Então, o hebreu achou que ele poderia ser salvo porque era descendente de Abraão e por conta disso era salvo. Paulo vai fazer essa correção não só em Romanos 2, como nós já lemos aqui. Paulo faz também essa mesma correção lá em Gálatas. Os irmãos estão lembrados que em Gálatas os crentes lá estavam sendo influenciados por uma doutrina que dizia que além da fé eles precisavam ser circuncidados, porque era essa a compreensão. Achavam que a fé não era suficiente, tinha que estabelecer o pacto que Deus fez com Abraão. Então Paulo vai fazer a argumentação lá em Gálatas e vai dizer a mesma coisa que disse aqui aos romanos. Paulo até faz uma pergunta aos crentes e diz assim: olha, o Espírito Santo foi dado a vocês pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você foi na antiga aliança, baseado nos méritos da antiga aliança, ou baseado nas obras da lei, que vocês receberam o Espírito, ou vocês receberam o Espírito através da mensagem salvífica, da mensagem justificadora, da mensagem de que a única forma de nos chegar a Deus é exclusivamente pela fé, de sermos justificados pela fé, no mérito do seu Filho Jesus Cristo? Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo ele vai mostrar de que agora na nova aliança, o que Deus estava e tinha falado por meio do profeta Jeremias, o que Deus tinha falado por meio do profeta Ezequiel, apontava para uma revelação maior e mais plena, que é a nova aliança. Aliás, o texto do profeta Jeremias, que é citado aqui em nossa lição, ele é citado pelo escritor aos Hebreus. Se você puder abrir sua Bíblia, Hebreus, no capítulo 8. Se você não estiver com a Bíblia aí próxima, não tem problema, você só anota. Hebreus capítulo 8, no versículo 7, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada o lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz. Aí ele começa a citar o texto lá de
Jeremias, no capítulo 31, versículo 31 ao 34. Ou seja, o próprio escritor aos Hebreus, ele vai mostrar de que aquilo não era uma realidade para o Antigo Testamento, mas era uma realidade que se manifestaria de maneira mais plena na nova aliança. E é isso que ele fala, aplica o texto à nova aliança. Da mesma forma como o texto de Ezequiel também é uma aplicação para a nova aliança. E aí nós vamos para o subtópico 3 da nossa lição, um coração novo. Diz o seguinte: esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel. Jeremias 31 e 33. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso, o apóstolo Paulo faz referência a esta obra com a palavra espírito em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo. João 3, 6 e 7. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Provérbios 4, 23, Mateus 15, 18 ao 20. Então, queridos irmãos, nós concluímos aqui o primeiro tópico de nossa lição e, em síntese, o tópico quer dizer que o coração se refere ao homem interior para revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. E aí este novo coração só é possível a partir da obra redentora de Cristo na cruz, no Calvário. O próprio Jesus disse no Evangelho de João que se ele não fosse, o Consolador não viria. E a obra regeneradora é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera. E o ambiente que o Espírito Santo trabalha isso é em cima justamente da obra vicária de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, em Efésios 2 e 1, diz: ele vos vivificou, ou vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Somos o que somos hoje, não por mérito nosso, mas exclusivamente pelo mérito de Cristo. E temos o Espírito que temos hoje, é pelo mérito de Cristo. Abra sua Bíblia aí, e se não tiver, você só anote. Efésios, no capítulo 1, é um texto que eu gosto muito de citar para explicar esta dinâmica da habitação do Espírito, da morada do Espírito, porque nós passamos a ter o Espírito Santo quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. O Espírito Santo passa a habitar em nós naquele momento e é Ele mesmo o agente que promove a regeneração no nosso coração, no nosso homem interior. Então o apóstolo Paulo, ele vai mostrar a habitação, esse processo, de como é realizado esse processo da regeneração no coração do homem e o que antecede isso. E vale destacar o seguinte, e nós queremos pontuar aqui: o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós à medida em que nós nos arrependemos de nossos pecados, reconhecemos nosso estado de pecado, colocamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, que é isso que ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E ao nos arrependermos, professamos a nossa fé em Cristo, nos convertendo, o Espírito Santo vem e nos regenera. E veja o que o apóstolo Paulo nos diz
em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, nos diz o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, veja, ouviram a palavra da verdade. E que palavra da verdade é essa? Entre vírgulas, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Nós não apenas ouvimos a palavra, mas cremos também na palavra. Aí ele diz, depois que vocês ouviram, depois que vocês creram, aí ele diz, receberam o selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo deixa claro de que nós recebemos esse Espírito no momento em que nos rendemos a Cristo, no momento em que cremos na verdade do Evangelho, nos arrependendo dos nossos pecados, e o Espírito Santo foi nos dado. E Paulo diz, esse Espírito que nos foi dado, não só nós recebemos o selo do Espírito, ou seja, a morada do Espírito, mas ele é o penhor da nossa herança, ou seja, ele é a garantia de que nós pertencemos a Deus, e ele é a garantia de que nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, porque o texto continua dizendo, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Você pode nesta manhã glorificar a Deus por isso? O Espírito Santo habita dentro de você. Ele é a garantia do seu passaporte de que um dia você estará com Cristo eternamente. Ele é a garantia de que você, de que eu, de que nós somos propriedade de Deus. Somos e pertencemos a Ele. E pertencemos de forma tão clara que o apóstolo Paulo nos diz, o Espírito Santo é a garantia de que vocês pertencem, mas também a garantia de que um dia o nosso Senhor virá nos buscar e nos levar para a eternidade, e assim nós estaremos sempre com o nosso Senhor. Se você tem essa esperança em seu coração, levante a sua mão neste momento e glorifique a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, glória, louvor e adoração. Vamos caminhando para a nossa lição, para o próximo tópico de nossa lição. Vamos agora para o tópico 2, um coração inclinado a Deus. Vamos pedir a tela, por favor. Um coração inclinado a Deus. Nossa lição nos diz o seguinte: quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. A respeito disso, nosso Senhor diz, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Romanos 8, 5 e 6. Observe, uma coisa que é importante pontuar aqui, é que o fato de termos o nosso coração transformado, termos um novo coração, nenhum momento nos garante que o nosso coração está blindado contra o pecado. Não. Novo nascimento, fomos regenerados pelo Espírito, recebemos vida e precisamos manter esta vida espiritual. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas é o mesmo apóstolo que diz, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se nós não nos deixarmos dominar pelo Espírito, se não nos deixarmos dominar pela lei do Espírito, certamente retornaremos às práticas antigas. E Paulo, aliás, falou isso também em Romanos, no capítulo 8. Abra aí a sua Bíblia, se não tiver, se anote esse versículo que eu vou ler aqui,
capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos 2 e 3. Ele diz o seguinte: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E novidade de vida aqui fala de novo nascimento, novo coração, nova natureza, andar conforme a ética do reino de Deus. Mas veja o que aqui Paulo nos diz no versículo 12. Portanto, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, queridos irmãos, temos um novo coração, temos uma nova natureza, mas precisamos nos manter firmes na presença de Deus. Precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe todos os dias em nossa vida. E vamos agora para o próximo subtópico: um coração consciente. O texto nos diz: como centro da vida interior do ser humano, no coração meditamos, ponderamos e avaliamos como fez Maria, mãe de Jesus, ao ouvir o que os pastores diziam acerca do menino. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Lucas 2, 18, 19. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza a partir da palavra, tem a capacidade de guardar seu coração e que se passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, manter o estado de um novo coração é uma responsabilidade nossa. A obra de um novo coração é o Espírito Santo e só Ele é capaz de nos regenerar, só Ele é capaz de nos dar um novo nascimento. Mas manter essa condição, manter a vida em santidade, manter uma vida de regeneração progressiva ou santificação progressiva, isso é responsabilidade de cada um de nós. Vamos agora para o terceiro subtópico de nossa lição: Deus vê o coração. No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Jeremias 20, versículo 12. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o coração do ser humano por dentro e por fora. O Criador formou um homem em sua integridade, tanto a vida exterior quanto a interior, e por isso Ele contempla e conhece bem o coração de cada pessoa. Assim, quem foi regenerado e transformado é contemplado por Deus em todas as suas dimensões do coração. Uma coisa que é importante pontuar, queridos irmãos, é que o coração do homem, já há um jargão aí fora que diz que coração do homem é terra que ninguém anda. O autor da lição, ele nos diz que poucas pessoas
são capazes de conhecer o coração do homem. Eu vou mais longe, eu digo que ninguém é capaz de conhecer o coração do homem senão o próprio Deus. Mas, pastor, e o homem não é capaz de conhecer a si mesmo? Nem sempre. Às vezes, nos pronunciamos sobre determinadas situações e dizemos assim: se fosse comigo, eu faria assim. Se acontecesse comigo, eu me posicionaria dessa forma. E aí, às vezes, acaba acontecendo situações com a gente. E naquele momento, da forma como nós achávamos que íamos nos comportar, nos comportamos de maneira diferente. Mas por que isso? Eu não me conhecia? Eu não achava que eu ia me posicionar daquela forma? Nós não nos conhecemos, irmãos. O ser humano não se conhece. Só Deus conhece a mim e a você. Isso o próprio salmista do Salmo 139, veja que coisa linda, eu queria ler neste momento com você, o Salmo de número 139. Se você não está com a Bíblia aberta, novamente informamos, anote aí para que você leia posteriormente. Nós estamos numa sala de aula, na escola dominical, aprendendo a palavra do Senhor e não podemos deixar de citar textos e ler a Bíblia, né? Olha o que o salmista diz no Salmo 139, versos do 1 ao 6. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não o posso atingir. O salmista deixou claro que nem ele conseguia compreender como é que Deus tão onipresente, tão onisciente, conhece todas as coisas de maneira profunda. Aí me faz lembrar o texto lá de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes e penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus chega onde ninguém chega. Só Deus nos conhece interiormente. Só Deus conhece a nossa natureza. E às vezes, queridos irmãos, por não nos conhecermos, às vezes até chegamos a murmurar contra Deus e dizer: Senhor, por que Tu não me desse isso? Por que Tu não fizesse isso para mim, Senhor? Por que Tu, ao invés de fazer assim, fizesses assim? Deus tem seus propósitos, os propósitos de Deus são maiores que a sua criação. Os propósitos de Deus sempre apontarão para o melhor da sua criação. Deus está mais preocupado com a sua felicidade, com a minha felicidade, do que nós mesmos. É por isso que Ele é misericordioso, que Ele é amoroso, que Ele é bondoso. Paulo diz: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente nem amava Ele, Ele já nos amava mesmo dentro da nossa condição de pecado. Portanto, nesta manhã, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra de consolação no seu coração. Deus está sondando a sua mente, está sondando o seu coração. Ele sabe o que você precisa, mas Ele dará não o que você pede, Ele dará o que você necessita. Vamos avançar agora para o último tópico de nossa lição, tópico de número 3, promessas para o coração. Subtópico 1, o autor nos diz o seguinte: quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do seu Espírito,
a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Mateus 5, 1 ao 9. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Como consequência dessa felicidade, a alegria se instala no coração. Hoje sabemos pela ciência que a alegria do coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Então, queridos irmãos, observe que o coração feliz, e aqui a felicidade não está baseada em nenhuma coisa desta vida, é uma felicidade em servir ao Senhor. A nossa alegria, Paulo diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. Paulo vai dizer que a fonte da nossa alegria é o Senhor, o sentido da nossa existência é o Senhor, o sentido da nossa felicidade é o Senhor, e a nossa vida só tem valor por conta do nosso Senhor. Então, a felicidade que o mundo promove é uma felicidade cortina de fumaça. Ela só traz alegria naquele momento, naquele instante, depois que passa o efeito, vai embora. Mas a felicidade em Cristo, ela é eterna, ela é permanente. E aí, subtópico 2, ele vai falar sobre um coração cheio de amor. Amor é a essência do cristianismo. E aí Romanos 5,5 diz: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aquele que é nascido de novo, ele tem um coração transbordando de amor, que foi derramado em nosso coração, o amor de Deus, pelo seu Santo Espírito. E por último, ele fala sobre o penhor do Espírito no coração e nos diz o seguinte: em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21 e 22, que é a mesma colocação que o apóstolo Paulo faz lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13 e 14, que nós lemos. Portanto, queridos irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos ler rapidamente aqui a nossa conclusão, para fechar tudo direitinho. Nós fomos tópico por tópico. Nossa conclusão, coloca aí na tela, por favor. Então, nos diz o seguinte: nesta lição, estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de cada um. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. Pode prometer uma coisa e proceder de modo diferente. Tudo isso faz parte das fraquezas e da condição humana. Contudo, mediante sua onisciência, Deus sabe de tudo e de todas as coisas, tanto do universo quanto do coração do ser humano. Ele é o Senhor que esquadrinha o nosso coração, prova os pensamentos e recompensa cada um conforme as suas ações. Jeremias 17:10. Vamos orar neste momento ao Senhor, pedindo a Ele a sua bênção especial e agradecendo por esta escola tão abençoada em nome de Jesus. Se você puder, feche seus olhos neste momento e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pela exposição da tua palavra, por termos a oportunidade de poder te adorar, Senhor. Te rendo graças, Senhor, pela vida de cada um dos teus filhos que foram alcançados nesta manhã, através desta programação. Os teus filhos, Senhor, aqueles também, Senhor, que ainda não te professaram, não abraçaram a fé, mas com um ato, Senhor, um ato de submissão, ó Deus, estiveram aqui acompanhando o Senhor, acompanhando esta escola bíblica dominical. Ajuda cada um de nós e que a tua mão de Deus continue estendida
Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o teu filho. Todas as direções de EBDs, corpo docente, corpo discente, Senhor, que estiveram neste dia reunidos, Senhor, te adorando e aprendendo a tua palavra. Pedimos a ti uma bênção em favor do evangelista Sonivaldo e de todos, Senhor, que compõem a Rede Brasil de Comunicação. Que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, não desligue aí a sua TV, tem uma programação toda especial preparada para você e não esqueça, próxima semana, neste mesmo horário, estaremos juntinhos novamente aqui em nossa Escola Bíblica Dominical, aprendendo a palavra do Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.